podcast. Manda ver. Então é isso. Atrasados, um dia, procrastinadores como sempre. Aqui está mais um episódio do nosso querido podcast. Eu aqui, Gregório, e meu colega e grande amigo, Márcio. Márcio Freitas. E hoje, infelizmente, com uma baixa, que o nosso querido Bruno não pôde se juntar neste dia. Mas a gente vai tentar fazer o que dá por aqui, né? A gente segue firme e forte. É isso aí. E pro episódio de hoje, a gente resolveu tentar alguma coisa diferente e comentar um pouco sobre o que a gente tem feito no nosso dia a dia, tanto no trabalho quanto no tempo livre. Então vou passar a palavra aqui pro Márcio para ver como é que tem sido a vida na bela Frankfurt. Cara, a vida tem sido bem louca, porque eu mal fiz um mês por aqui, então eu ainda me sinto visita, sabe? Tudo ainda tem muita cara de provisório. E, pra ficar ainda mais desconfortável, eu ainda estou morando num hotel. E ainda vou morar num hotel por mais um mês, pelo menos, enquanto procuro apartamento. Então, entre essas aventuras de morar num lugar novo e tentar começar a vida num país novo, eu ainda sigo fazendo os vídeos da série da Game Engine. Eu acho que já saíram ao todo 6 vídeos e eu tô conseguindo lançar certinho um por semana. E gravando podcast com vocês, quando vocês aparecem. Aí sim, esse conteúdo da Engine não tem preço. Uma puta oportunidade para quem quer aprender aí. E E para tá quem quer ver bem alguém quebrando a mastigadinho, cara. cabeça. Isso é bem da hora. Mas esse começo de vida aí na Alemanha vai ser legal. Até a sua primeira ida na IKEA, comprar seus móveis. Ou conhecer gente que tá se mudando e vendendo coisa que né, a gente comprou no nosso apartamento lá quando eu tava aí. Aí a vida começa a aparecer em sua casa. Parecer vida de verdade, né? Pra mim parece que eu ainda tô, tipo, final de férias, assim, tipo. Pode crer. E aí, o que você tá E fazendo de no bom? trabalho? No trabalho, cara, o trabalho começou a ficar sério. Eu já comecei a ser útil. Já tem um pouco mais de um mês, né? Então eu já comecei a resolver problemas de fato. Mas claro que o que eu conheço. Uma coisa é você conhecer a tecnologia que você trabalha, outra coisa é você conhecer o projeto. Eu conheço muito pouco da CryEngine ainda. Tem muitas coisas que pra mim são óbvias, que eu vou resolver de um jeito, aí vem algum cara que tá lá há 5 anos e fala, não, tem esse pedaço de conhecimento arcano aqui, que você precisa, sei lá, fazer um pentagrama no chão, fazer um círculo de sal, aí você compila com essa flag e vai dar certo, sabe? Ainda tem muito disso que eu não sei ainda. O projeto é gigantesco, cara. Mas a galera é muito gente boa, né? É muito fácil de trabalhar com os caras. Sem falar que Os caras tem gente genial em qualquer lugar que você olhe, né? Isso é o que eu achava mais da hora lá. Até a galera nova, nem o próprio Henrico, né? Que eu acho que é o cara que você trabalha mais perto. O moleque é novinho, 20 e tantos anos Sim, parece é que é um monstro. um robô, um gênio. É um monstro. Entende muito daquele negócio. Eu lembro do pull request que ele fez, que teve acho que 150 revisões e tinha praticamente a empresa inteira revisando o código dele. Foi Caraca. divertido. Quer dizer, Procura aí depois, acho que você ele consegue achar. tocou em todos os sistemas de uma vez só, né? Ele foi do áudio ao rendering. Não, acho que foi um refactor de CMake, cara. Ele fez um refactor monstruoso. Caraca. Que aí, tipo, tinha o Thomas do áudio, toda a equipe de vocês, né? Do Core System, o Thomas do áudio. Aí ele tinha eu, porque eu que mantinha esse make no começo. Aí eu passei pro Henrique, porque passou a ser um conhecimento que o Henrique que tinha feito. Cara, eu sei que no final, que eu me lembro, ele tinha quase umas 170 revisões Que legal. no Swarm. E ele respondendo, mudando código, fixando, comentando. Foi bem da hora. Olha, você falou do Swarm aí. Eu parei pra pensar, dá um bom episódio do podcast a gente falar sobre as tecnologias que se usam no dia a dia em estúdios grandes, ou pelo menos nos estúdios que a gente já passou. Acho que seria legal.
até mesmo para comentar, né, do Perforce aí, que deve ser novidade para você, enquanto você já tá detestando e tal. Então, o Perforce eu chamo de Git do Satanás. Eu já odeio o Perforce com a força de alguns sóis, assim, eu detesto o Perforce. Eu também. Mas até que aqui no trabalho a gente tá começando a... Porque o projeto que eu trabalho ele é relativamente pequeno, né, perto dos branches e tudo que tem na CryEngine. Então a gente tá começando a usar streams de uma forma diferente para simular branches. Aí hoje eu passei umas 2 horas numa call com o lead do time e a gente tava fazendo o design de como ia ser as branches, testando, brincando, clonando, fazendo umas interações lá. Aí amanhã a gente vai continuar isso daí. Porque, pelo menos, né, num projeto do tamanho do meu, que é menorzinho, fez sentido e parece que vai trazer uma facilidade grande na forma de trabalhar. Tá, mas vocês vão ficar com Git mesmo ou vão usar Perforce? Não, a gente já usa o Perforce. Porque a empresa que eu trabalho, né, a Seriously, ela é dos mesmos fundadores da Remedy. E eu acho que eles começaram há 20 anos atrás com o Perforce na Remedy, e aí o conhecimento só foi vindo, né? E aí os projetos aqui usam Perforce também. Eu tento não ser cabeça dura e eu sei que é uma mentalidade diferente do Git, que é o que eu tô acostumado. Eu vim de CVS, quando eu era mais moleque eu usava CVS, depois eu passei a usar SVN, usei aquele Team Foundations, alguma coisa da Microsoft. Mas de todos que eu usei, realmente o que eu achei mais confortável e que te dava mais poder para você fazer de fato tudo que você quer é o Git. E aí depois de, eu usei Git direto na Aquiles por mais de 3 anos e aí agora mudei de uma hora para outra pro Perforce, né? O Perforce, cara, ele é meio antigo, né? Os termos que ele usa às vezes não fazem sentido, então é meio confuso tudo. A gente até teve carta branca para investigar e pensar se a gente queria mudar pro Git, mas como é uma mudança maior e vai trazer problemas com LFS, essas coisas. Sim, tem um LFS. A gente tá avaliando se esses streams dessa forma que a gente configurou vai ser suficiente. Eu vou botar uma contagem no podcast de toda vez que a gente meteu um outro idioma no meio do português. Você quase meteu um evaluate aí agora. Eu vi. Eu tive que... Eu dei uma pausa de 2 segundos para lembrar qual que eu tinha que usar agora. Me acontece. Mas então, cara, me fala o que você tem feito. Seu tempo livre ou no trabalho? Então, no trabalho eu tenho mexido muito com SDKs de third party, né, de empresas parceiras ou provedoras de serviço. Tenho mexido com esse negócio do Perforce que eu comentei, fui uma das pessoas a advocar em favor de ter branches no nosso jogo para pararem de quebrar a master toda hora e de corrigir umas coisas no code review para ser um code review pré-submit, em vez de a gente tem code review post-submit, né, que é você submete, seu código vai direto para master, depois você faz o review de código. Puts. Eu particularmente não gosto disso e tenho advocado muito para fazer o contrário, né? Você só poder mergear com uma branch, com uma build verdinha no Jenkins. Então eu tenho trabalhado muito com isso, é meio que suporte para o jogo todo. Tem sido bem legal, tem tido uns problemas bem interessantes com a Google, com a Apple, com o Facebook. Para variar. E aí, no tempo livre, eu tenho jogado Quake, como sempre, para desestressar. Tinha jogado um pouco de Fall Guys para estressar. E eu comprei recentemente aquele Super Mario All Stars, que vem 3 jogos antigos emulados por Switch, que vem no Mario 64, Maneiro. Mario Galaxy e Mario Sunshine, eu acho. Acho que é. E um do GameCube, um do Wii e um do 64. E tô jogando isso daí. Tu falou do Fall Guys, eu lembrei que eu baixei o Fall Guys, eu já tava aqui na Alemanha.
E eu tenho trabalhado do hotel aqui, né? Eu raramente vou na Crytek. Aí, quando dava meu horário, assim, de encerrar o dia, eu já ligava o videogame e ia jogar alguma coisa. E aí, depois que eu baixei o Fall Guys, eu desligo o videogame e volto pra mesa pra trabalhar um pouco, pra desestressar. Eu achei o jogo muito bacana, mas tem me incomodado muito esperar para ter os 60 players, né? Eu acho que com o Among Us, do nada, começou a fazer um sucesso maior. Acho que é por causa da similaridade na arte, né? Eles são bem parecidos. Eles são assim, não a arte, Jujuba. Não o estilo de arte, mas o personagem, a Jujuba. Aí eu acho que por causa disso, porque quando eu comecei a jogar Fall Guys era rapidão, o server tava cheio, você entrava no jogo. E eu era bem ruim, então eu morria sempre na primeira interação, aí eu tinha que voltar pra fila. Demorou pra eu ganhar alguma também. Eu também. Principalmente porque eu tava jogando no meu PCzinho que era bem fraco, aí eu não sabia que eu não era tão ruim, era o PC que tava me atrapalhando um pouco por causa dos lags. Mas aí agora que eu melhorei um pouquinho, eu consigo ir até o terceiro, eventualmente até a quarta fase. Mas aí você entra na fila, ele fica parado lá, dando loading pra pensar, carregar a gente um tempão e. Sei lá, parece que o jogo tá diminuindo um pouquinho a popularidade. É sofrível. Mas... É verdade. Eu acho que é isso, porque ele saiu de graça na PSN e já tem, tipo. Não sei se foi no início de setembro ou no início de agosto. E aí faz tempo, já passou, daqui a pouco sai jogos novos e as pessoas vão largar o jogo que elas ganharam de graça, sabe? Isso eu comprei essa bodega ainda, foi 20 euros. Nossa, falar em ganhar jogo de graça, eu preciso publicamente agradecer o Panho, cara. Eu tava com dificuldade pra comprar o Among Us, pedi pra ele, cara, compra pra mim que eu te pago aí, faço a transferência no TransferWise, e ele só, querido, não quis receber. Me deu o Among Us. Panho, você é um lindo. Então Among Us eu não comprei não, eu testei no mobile, eu não gostei dos inputs, mas não... Confesso que eu achei o jogo meio confuso pra entender como é que joga e eu deixei de lá. Tá instalado aqui, mas eu só Vamos jogar junto, eu jogo no computador. Mobile eu sinto falta de resposta tátil, sabe? Saber onde eu tô tocando. Não, e o jeito que eles mapearam os inputs tá horrível, cara. É bem confuso. Parece que eles fizeram como se fosse um joystick no centro da tela. E cada quadrante se mexe pra um lado, né? Mas também tem a opção de ter o joystickzinho virtual pequenininho, mas nenhum dos dois me agradou muito. Achei meio chatinho de andar pela fase. Eu sou suspeito de falar, eu não gosto de jogar mobile. Me odeiem quem estiver ouvindo e adorar jogar mobile. Eu tô velho, cara, minha vista não banca ficar olhando a telinha, meu dedo é gordo e eu preciso de joystick, teclado, alguma coisa assim. Eu prefiro 1000 vezes jogar no PC ou no videogame com controle. Mas um ou outro joguinho que é bem feito pro mobile, claramente o Among Us parece que é um port. Não sei o que veio primeiro, se o que veio primeiro foi PC ou mobile, mas o input é bem fraco. E sei lá, só não me cativou no primeiro momento. Eu tava reparando, mas tá baratinho, ele não é nada juicy, esse jogo, assim. Você clica nos botões, ele não tem feedback, ele não tem animação. Ele só faz a coisa que você mandou. Ele é rápido, ele é leve, mas zero juicy, assim. Eu ouvi falar que esse jogo foi feito há 2 anos atrás e que do nada ele hypou agora. Provavelmente por causa do Fall Guys, eu imagino, né? Porque a jujuba de um é a mesma jujuba do outro, praticamente. Mas eu não sei se é verdade também. Eu li em algum canto, assim, bem superficial. E falei, nossa, que interessante. Cara. Mas ele é antigo. Levou 2 anos pra. Eu, pelo menos. 2 anos pra... Ano passado eu já conheci esse jogo. Deve ser isso mesmo. Então. Achei interessante esse. Então, meu caro, vamos falar sobre como a nossa forma de programar mudou. E eu presumo que a sua também tenha mudado depois que você começou a trabalhar com jogos. Primeiro me diz se isso é verdade, no seu caso. Mudou ou não? É verdade. Jogo aceita gambiarra. Jogo aceita gambiarra? Uma vez eu ouvi de um outro podcaster que eu escuto desde o começo, o Giliar,
que existem gambiarras que fazem sentido num jogo, mas que num sistema jamais você aceitaria, porque da forma como eles são pensados são completamente diferentes, né? Um jogo, seu código roda 60 vezes por segundo, uma aplicação ela tá estática lá esperando você fazer um input. Então, existem casos que pode sim ser válido uma gambiarrazinha para resolver um problema. Acho que você se refere do tipo, se você pode fingir um comportamento no gameplay, ao invés de fazer ele de fato acontecer, isso seria válido. É isso que você quer dizer? Não, acho que também isso acontece o tempo todo. Você acha que o jogo é completamente honesto com você, desculpa, mas não é. Mas até mesmo, por exemplo, não respeitar design patterns, por exemplo. Você pode quebrar um design pattern porque no momento você precisava de um comportamento diferente, sabe? Que normalmente numa aplicação você consegue prever mais fácil e as pessoas são mais puristas nesse lado de não, segue aqui o Gang of Four, eles são os deuses, segue aqui esse milhão de regras de orientação a objeto. E às vezes o jogo você não precisa de tudo isso, né? Ou você pode simplificar muita coisa. Quando você usa tudo isso, você acaba não conseguindo atingir objetivos como limite de memória e frame rate. Porque você isso é uma verdade. empilha tanta abstração e tanta indireção que só é insustentável para você conseguir, sei lá, 60 frames por segundo com uma taxa fixa de memória, sabe? A gente tem um caso real que aconteceu comigo essa semana. A gente usa um framework para injeção de dependência que em C Sharp, né, se você oculta o construtor, ele assume que você tem um construtor default, então você não precisa ter um construtor vazio na classe, né? E a injeção de dependência simplesmente não acha o construtor default e fala que a minha aplicação não tem um construtor. Eita. Aí, simplesmente, aí você precisa fazer um workaround, chamar ele de uma... Tipo, registrar a sua classe para ser injetada de uma forma diferente, porque o framework em si tá quebrado. E aí a gente tava conversando lá e falou, acho que a gente devia refazer toda a injeção de dependência, em vez de usar esse treco, fazer uma nossa mesmo, dentro da nossa library, que seja simples e faça só esse pequenininho que é o que a gente quer, não precisa de tudo que no caso, que a gente tem usado, entrega, né? Ainda mais quando você está lidando com códigos de terceiros. É uma das coisas que eu passei a não gostar. O mínimo que eu puder de ter dependência de terceiro, eu vou preferir. E isso eu estava pensando, se você pegar o Quake 2 hoje, no teu computador novo e dar 2 cliques no executável, ele vai rodar. Eu aposto grana nisso, sabe? Se você pegar o Winamp, lembra do Winamp? O player de MP3? Saudoso Winamp. Se der 2 cliques nele, ele vai rodar. Agora, pega um jogo feito há 5 anos atrás e tenta rodar ele no seu computador. Pega um jogo feito na primeira Unity e tenta rodar no seu computador. Ele não vai rodar. Vai faltar alguma coisa, vai ter alguma incompatibilidade e tal. Então, a minha percepção ao longo do tempo é que se você quiser fazer um software que dure, você precisa ter controle o máximo possível. Se você quiser que teu software, seu jogo seja jogado daqui a 10 anos, sabe? Que não apodreça rápido. Eu sempre fui meio contra reescrever coisas que são óbvias e que eventualmente tem gente mais inteligente do que eu que pode já ter escrito, sabe? Mas depois, acho que talvez essa foi a maior mudança da minha mentalidade quando eu mudei de software, web, whatever, para games. Que foi pensar, puta, eu nunca vou reescrever o Hibernate, o Struct, ou o Django, por exemplo, porque eles fazem o serviço e fazem bem feito. Só que para jogo você tem tanta particularidade que às vezes escrever seu próprio input, escrever sua própria física, dependendo do caso faz sentido, né? A gente comentou, acho que alguns no primeiro episódio, ou no segundo, não lembro, que a gente viu casos de precisar reescrever partes da Unity mesmo,
ou de colocar uma camada em cima da Unity, porque o que a Unity entregava não satisfazia a nossa necessidade. Então, acho que isso foi eu ainda acho que você tem que ponderar bastante. Você pode começar com uma dependência e conforme sua necessidade aparecer, você fazer uma implementação sua, às vezes usa a mesma interface, mas aí porque é fácil, né, transitar de uma para outra. Mas acho que isso foi uma coisa que começou a martelar mais na minha cabeça, sabe? Tipo, se você é um programador, você não deveria ter medo de escrever o código. E você vai melhorando, você começa com o que você precisa, específico, bem pequenininho, e aí você expande conforme você precisa, né? Sim, sem dúvida. E tem 2 pontos muito, muito importantes aí. Um é que a gente como indústria está desaprendendo a fazer certas coisas. As pessoas não sabem mais fazer algumas coisas e tem sempre aquela mentalidade do tipo, mas para que eu vou fazer isso se tem biblioteca X ou framework Y que faz isso para mim? Ou por que eu vou fazer isso se tal engine já faz isso para mim? E você que, por exemplo, você está trabalhando com gameplay agora, você sabe que quanto mais você conhece a engine e quanto mais você sabe como ela faz o que ela faz, mais isso vai afetar como você escreve o código do gameplay. Sim, é. Se você conhece a limitação da sua ferramenta, você tenta ao máximo contornar ela, né? Ou otimizar ela para não atingir essa limitação. Sim, e tem esse ponto de tipo, a gente está desaprendendo a fazer coisas. Por exemplo, meu último vídeo da série da Engine foi sobre como alocar um contexto OpenGL no Windows. Eu não lembro se eu já vi um vídeo na internet sobre isso, alguém explicando. Eu só vejo o vídeo do tipo, ei, você vai baixar essa biblioteca aqui, que ela vai fazer isso para você, sabe? Não. E isso leva a um segundo comportamento que é quando uma biblioteca dessa tem um bug, todo mundo tem o mesmo bug, sabe? Quando uma biblioteca tem uma falha de segurança, todo mundo tem a mesma falha de segurança. É. E aí você fica no exato cenário que a gente estava algumas semanas atrás, que não era gameplay específico, mas a Apple, o mundo, né, nos Estados Unidos implementou essa nova política de privacidade. Aí a gente precisava que a Apple lançasse o iOS 14, para o Facebook lançar a API, para o AppsFlyer lançar a API, para todas as ad networks lançarem a API, para eu poder integrar as APIs, para eu poder lançar a atualização do jogo, que precisava respeitar essa norma, e a data era indefinida, sabe? Ninguém sabia. Sim. Tipo, podia ser que do dia pra noite a Apple falou: a partir de hoje tem que estar tudo pronto. E o medo era que ia estar cheio de código mal feito porque foi feito de última hora. Aí, no final das contas, eu acho que rolou uma pressão e a Apple falou: ó, tá bom, a gente vai dar um prazo até o fim do ano pra tá tudo feito certinho. E tipo, é simplesmente uma cadeia de dependência infinita, né? Que eu não tenho o que fazer. Não, é terrível, cara. Então, sem dúvida, é uma coisa que eu mudei o meu pensamento, que é o mínimo de dependência possível, e se eu tiver tempo e oportunidade de começar alguma coisa que possa ser do zero, eu vou preferir. Porque a grande verdade é o seguinte, no início do projeto, logo no início você quer resultado. Eu quero botar um pixel na tela, e se eu conseguir fazer isso no primeiro dia, no final da primeira semana você vai ver um sprite na tela. Beleza, a gente está feliz com isso. O problema é que no final do projeto você precisa de controle. Ao contrário do início, agora você precisa ter o maior controle possível. Por exemplo, eu quero ser capaz de dizer quando, quanto e como esse sistema que está botando os pixels na tela aloca memória. Eu quero impedir que ele desaloque memória durante um frame. Eu quero que ele troque a cor do pixel de uma... Sabe? No início você não estava preocupado com isso, porque você queria resultado. No final, mais ou menos o tempo que você achou que você ganhou, você acaba perdendo porque você precisa dar um jeito de ter o controle que você não tem, porque, sei lá, a biblioteca ou o framework simplesmente não te dão. E olha, eu já vi isso com muita coisa, inclusive com a própria Unity.
Mas é nisso que eu acho ok. Que eu tava até pensando em algum dos nossos papos offline aí, desde que a gente se conhece. Porque você é um cara que sempre. A sua end, a LDK, que foi a primeira, e agora com esse do YouTube, é tipo fazer tudo do zero. E aí, às vezes, eu me pegava pensando em casa, eu falo, cara, eu não sei se eu acho necessário fazer isso. Sabe, eu posso. Eu não acho tão vergonhoso eu pegar e juntar SDL com a PhysX, com o Fmod e começar a usar. E aí eu comecei a refletir sobre isso, falei, pode ser que seja interessante o argumento do Márcio, que é tipo aprender a fazer, mas eu posso, que nem eu falei, no primeiro momento, que nem eu tenho estudado um pouco de SDL e OpenGL ultimamente, né? Aí eu falei, eu vou começar a implementar lá os sprites e tudo com SDL. E aí depois, quando eu precisar de física, eu vou ver o que eu coloco para usar física, para começar a fazer alguns joguinhos e no momento ter um framework. Só que a minha abordagem é justamente essa. Eu vou plugar coisas e a partir do momento que eu esbarrar numa limitação, eu tiro essa coisa que eu pluguei e aí eu implemento a minha. Ou eu acho uma melhor, ou sei lá, eu pego uma que você implementou para sua engine, por exemplo. Que eu tenho certo controle, porque o código é aberto, porque eu te conheço e ainda consigo ganhar um pouco de tempo. Essa tem sido a minha abordagem pessoal para estudar, eu acho. E eu acho que é um meio termo interessante, pelo menos para mim, que eu tô aprendendo ainda muita coisa de C++, né? Nunca trabalhei profissionalmente com C++, eu nunca investi mais do que um mês. Tirando a faculdade, óbvio, mas... Cara, Enfim, projetos pessoais. você usou uma palavra que não expressa bem a minha motivação. Você falou assim, eu acho que não é tão vergonhoso. De maneira nenhuma, e é tão válido você fazer isso quanto da forma que eu faço. Eu não repreendo, nem reprimo e nem critico as pessoas que fazem isso. Mas, por exemplo, a sua vibe é muito mais gameplay, certo? A minha vibe é muito mais game engine. Então, sim, faz sentido. Eu preciso conhecer o que está por baixo, porque às vezes não tem SDL para a plataforma que eu vou estar fazendo uma engine ou trabalhando na engine que ainda não tem. Ou você está trabalhando num jogo com uma engine própria e você precisa saber como as coisas funcionam. Essa é a forma que eu gosto de estudar. E como eu vejo que essas coisas não são ensinadas, eu dou muito valor em passar isso no YouTube. Ok? Sim, talvez eu não contextualizei bem. É que eu já vi colegas meus que praticamente juntaram várias tecnologias e se acham o programador C++ do milênio, sabe? O cara que eu fiz a minha engine, mas não, você não fez a sua engine, você botou meia dúzia de framework junto, você fez uma demo que não é um jogo ainda, me desculpa, e então, sabe, foi nesse aspecto que foi o que eu já vi, que gente se chamando achando que sabe muito, mas que na realidade o que fez foi escrever um CMake que botava um monte de dependência junto. Cara, isso que você falou é bem legal, porque, por exemplo, você já passou por um monte de estúdios, acho que até mais do que eu. Aliás, eu tenho certeza que mais do que eu. Acho que foram 5, e eu espero ficar em 5 por um tempo. Sim. Eu tenho alguma experiência com um estúdio de jogos, estou agora num estúdio grande, passei por outro lugar onde trabalhava bastante com baixo nível e tal, então esse é a minha área. E a gente tendo essa experiência, que não é gigantesca, mas é expressiva, é alguma experiência. A gente não tem esse tipo de sentimento do tipo, olha, eu peguei isso, eu fiz isso e olha como eu sou. Porque, cara, isso é para quem tá ouvindo. Com toda a experiência que a gente tem, eu falo por mim e eu acho que eu falo pelo Greg também. No momento que eu boto o pé dentro da Crytek, eu olho as pessoas que estão lá e os caras são, assim, irritantemente inteligentes. As Com pessoas certeza. são desnecessariamente competentes, sabe? E não é só isso, só na Crytek, na Aquiles, eu trabalhei com gente que eu fazia pergunta só para ouvir a pessoa falando, porque
sabe, gente muito inteligente, então a gente não tem muito esses problemas. O Tinos da Aquiles, cara, eu lembro que um dia a gente estava debuggando um negócio na minha máquina, que ele olhou o stack trace da forma como a Unity, da ordem que a Unity renderiza e executa os passos, e ele falou, isso aqui tá invertido. Eu falei, porra, como é que você sabe isso, velho? É tipo um negócio tão específico, tão pequeno ali, que simplesmente... E era o que resolveu o bug que tava rolando. Que isso acontecia em device, por algum outro motivo. A Unity tava chamando na hora errada uma instrução, e ele sabia de cabeça, cara. Sim, o Tinos é... Eu tenho Por falar nisso, um abraço pro Tinos. De que ele não é humano, cara. Mas isso eu aparenta. Mas eu não posso outra pessoa que virou um grande amigo meu aí da Crytek é o Sebastian. Eu sempre falo, cara, que cada meia hora que eu parava pra bater papo com ele, minha cabeça abria de uma forma bizarra para o conteúdo de coisa que esse cara sabe de cabeça. Véio. Uma vez em meia hora ele me explicou como é que funcionava um contexto gráfico num computador, né? As layers e como você recebe e o quanto você tem que otimizar e como é diferente para o mobile. Porque ele estava trabalhando no Climb pro Oculus Quest, eu acho. E ele estava me explicando o quão afuniladas as coisas eram para ir pro mobile. Eu falei, cara, e entre outras conversas que eu tinha com ele, porque eventualmente a gente se esbarrava e acabava ficando conversando ali. E eu lembro que no dia que eu tava saindo da Crytek, né? Eu era o lead da equipe de build, então eu tava passando para ele tudo, porque ele ia passar a ser responsável. A gente agendou uma reunião de 1 hora que durou 6 horas. Boa. Porque a gente falou sobre trabalho e depois começou só a bater papo sobre diversas coisas diferentes, tá ligado? Eu lembro que a gente saiu da Crytek, tipo, 10h30 da noite, batendo papo. Uau! Eu gosto, acho que o Sebastião é um cara fantástico. Eu vou abrir um off-topic aqui, vai, off-topic. Quando eu vim aqui na Alemanha em janeiro para fazer a minha última entrevista com a Crytek, uma das pessoas que me entrevistou foi o Sebastian. E eu tenho esse meu jeito de lidar com tecnologia, eu não gosto de supérfluo, eu acho que o código tem que ser linear, simples e objetivo, sabe? Sem o mínimo de direção e tal. E eu deixei isso transparecer na entrevista. Extremamente, eu tava lá. É verdade, você me entrevistou, cara. Fica aí para as pessoas saberem, o Greg me entrevistou. Em teoria, né? Eu tinha que estar lá, mas eu não deveria estar lá. Mas aí, o que aconteceu? No final da entrevista, todo mundo saiu da sala, o Sebastian ficou, e ele pediu para eu ficar, e ele começou a bater papo comigo. Só que ele começou a puxar para esse lado das coisas que eu tava falando, sabe? E ele começou a falar, não, porque a gente tem problema assim em tal jogo, o Crysis faz isso, faz aquilo, a gente não gosta de sabe? Ficou pra bater papo comigo, cara. O Sebastian é um querido. Eu tenho trabalhado com ele agora também, e ele é um cara sensacional. Vou botar o Twitter do Sebastian aí embaixo pra vocês conhecerem o cara. Mas vale a pena, porque ele posta várias coisas interessantes de Pode seguir ele, porque é conteúdo excelente sobre tecnologia, computação gráfica e afins. E fora que ele é um cara super conectado com o mundo. Tipo, ele tem 10 anos ou 11 anos de Crytek, então ele conhece gente em tudo quanto é canto que você pode imaginar. E ele é muito, muito motivado com games, cara. Eu acho ele um cara muito gente boa. Mas aí, eu queria só puxar um assunto aí que você falou, né? Que você acha que o código tem que ser simples e linear. Eu acho que eu venho da mesma escola, da escola de quem começou a escrever código C, que não tem firula, depois C++, que não tem firula, e chegou nas linguagens de hoje em dia, né? Python, C#. E eu sempre fiquei bastante intimidado, porque os caras do trampo, eles manjam muito de C#, lambda pra cá, função anônima pra lá, link, tipo, fazendo aqueles mappings muito louco, que aí você faz o código todo, você extrai uma lista de outra lista com 2 linhas de código. E eu sempre fui o cara que escrevia o for, o if else, e fazia o código simplesão, né? Pro seu bem,
continue sendo, porque link dentro de um frame de um jogo sim, gera muito lixo, muito garbage. Eu tô ligado. Por isso que então, isso é uma das coisas que eu evito, porque eu sei. E aí rolou um dia, né? Tem um carinha lá na equipe, que ele é um QA, mas ele gosta de programar. Então ele começou a fazer meio que um robozinho para testar level. E ele tá estudando C Sharp, então ele começou a implementou uma classe usando várias features do C Sharp. Era um código, até para quem não conhece C Sharp, é difícil de ler. E aí o código tava deixando os testes muito lentos, né? Tipo, coisa de 10 vezes mais lento. E aí o nosso CTO, ele pegou para analisar. E, cara, ele simplesmente tirou tudo que era firula do C Sharp e fez um código limpo, básico, mas tipo, extremamente básico, e conseguiu resultados ridículos de rápido. E aí ele tinha uma thread lá no nosso Slack explicando passo a passo o que ele foi tirando e os ganhos. E eu falei, cara, é isso. Aí, a partir desse momento, eu comecei a me sentir mais seguro, saca? E aí, esses dias eu tava escrevendo um código lá também, aí eu fiz um... Como é que chama? Aqueles if de uma linha lá? Ternário? Um ternário para resolver uma condição lá. E aí, meu chefe, meu lead, né, que não é o mesmo cara do CTO, mas é o meu lead, ele falou, aí a gente tava conversando, eu fiz esse ternário, mas eu tinha uma dúvida se o ternário tava funcionando, porque tinha que passar vários argumentos na função. Aí eu desfiz o ternário, fiz com o if else. Aí eu vi que não deu diferença, eu voltei o ternário. Aí no code review meu lead comentou: eu tenho tendido a preferir os ifs else do que essas coisas mais firulentas, tá ligado? Sim. Eu falei, nossa, é da hora ver que a mentalidade, apesar do meu lead ser um cara que manja muito de C Sharp de uma forma absurda, que o cara consegue digitar código pra você e o código simplesmente funcionar, sem olhar, sem nada. É absurdo. Ele já fez isso comigo no meu primeiro mês de trabalho. Apesar de tudo isso, ele também é um cara que preza pela legibilidade e pela simplicidade. Sim. E ele me incentiva a continuar escrevendo código desse jeito, sabe? Em vez de falar, não, você tem que usar o link porque esse negócio é blá blá blá, é mais bonito. Não, cara, continua escrevendo código simples aí, que seja funcional, que seja otimizado e bola pra frente. Não, vamos continuar. Sem dúvida. Inclusive, isso se encaixa bem no nosso tópico de hoje, que eu nunca fui muito fã de Link desde que eu comecei a trabalhar com C Sharp, porque eu venho de C e Assembly, eu comecei em C e Assembly. Então, eu não estou acostumado a escrever uma linha de código e não conseguir pensar em o que o compilador vai gerar a partir daquela linha. Então, quando eu escrevia Link, era um baita exercício mental para mim, tipo, pensar o que ia ser gerado, sabe? Eu tenho exatamente essa mesma dificuldade. Eu vou escrever uma linha de link, cara, o meu cérebro trava. Aí eu falo, posso escrever 10 linhas que vai ser mais código, só que vai ser mais simples para o compilador, ou eu posso usar esse negócio que vai gerar um monte de dependência e lixo de memória, porque ele tá fazendo por baixo dos panos o que eu fiz. Exatamente. A pura verdade só que de uma forma mais genérica, né? Num frame, você tem 16 milissegundos para fazer tudo o que você tem que fazer para o próximo frame, considerando que você esteja a 60 fps. E uma das coisas que você não quer fazer são ações que têm ou tempo indeterminado, ou seja, você não sabe quanto tempo ela vai levar, ou que podem levar muito tempo. E uma alocação de memória se encaixa nessas duas situações. Porque você pode, quando você usa link, você pode ter que ficar alocando memória ali durante o link. E quando eventualmente você vai, né? Você está criando uma lista dinâmica, às vezes. Sim. E quando tu dá um new inocente, você vai lá e fala pro teu garbage collector, ei, eu preciso de memória. Se ele já não tiver, ele vai no sistema operacional e vai falar, ei, eu preciso de memória. Se o sistema operacional não tiver na página que ele está te dando, ele vai ter que alocar uma nova página. Talvez ele vai ter que compactar alguma coisa na memória, jogar para o HD, que é infinitamente mais lento, para poder te dar um bloco de memória. E você está fazendo isso várias vezes por frame. Então, assim, eu já trabalhei num game que a gente teve que parar
tirar todos os links do game pra gente poder ter um respiro assim, porque ele tava, por exemplo, quebrando no iOS. No iOS você sabe então, que bateu isso que eu ia falar, né? Num ponto ele quebra. Você chega tudo isso que você explicou, no PC tem uma alternativa, né? Ele vai fazer um fallback pro HD, vai ficar lento, mas tá te dando memória. No iOS e no Android não, você tem um container com X de memória. Você estourou o aplicativo crash. Eu acho que o Android sim e o iOS é o sistema operacional que vai olhar e vai te matar. Então, mas em ambos os casos, seu jogo vai simplesmente crashar e fechar, né? E aí o sistema vai dar um shutdown completo nele para liberar toda a memória. Pois é, isso resume bastante a minha forma de pensar hoje em dia, porque antigamente eu comecei, como eu falei, em C, em Assembly, então minha forma de programar era resolver o problema. E depois eu aprendi orientação a objeto e vinham várias coisas com esse pacote, vinham várias mentalidades e noções e regras e dogmas que você tinha que seguir, senão seu código não estava correto, tipo, const correctness, exception saved, sabe, um monte de termos, e antes eu escrevia meia dúzia de linha, meu código funcionava, e se eu pegar meus demos de quando eu era adolescente, eles rodam hoje. E aí você pega hoje um editor de texto que ocupa mais memória do que o módulo lunar ocupou quando a gente mandou para a Lua a primeira vez. Então, assim, na minha cabeça é evidente que tem alguma coisa errada com a forma que a gente desenvolve. E essa forma não se sustenta na indústria de games, porque a gente tem targets muito claros de memória, de performance, de frame, sabe? É que, quer queira, quer não, ainda, apesar de já ter 10 anos, é um mercado novo, né? Tipo, a galera agora tá se tá tendo conscientização de que é importante, de que esses problemas existem, né? Porque até 5 anos atrás, jogo mobile era jogo muito simples, era jogo que duas pessoas conseguiam fazer. Se você parar para pensar que a Seriously, onde eu trabalho, tem 150 funcionários e tudo que ela faz são 2 jogos de match 3. Você fala, cara, tipo, match 3 é muito simples, né? Mas existe toda essa complexidade de otimização, de ter que ter algum diferencial, né? Tem que ter alguma coisa criativa para você jogar o meu jogo e não jogar o Candy Crush, por exemplo. Tem diversas áreas que não existia no passado. Tem BI, tem propaganda no jogo que você tem que colocar. E tipo, a gente usa link em algumas partes do jogo porque o Match 3 é basicamente um jogo estático, né? Ele só reage ao que você está fazendo. Sim. Então, acaba sendo ok você comprometer um pouco de performance, porque não tem um monte de coisa acontecendo o tempo todo na tela. E não é todo frame, né? Se você abrir o jogo e não interagir, o jogo vai ficar parado ali, só rodando umas animações. Ele não vai, se estiver bem feito, obviamente, ele não vai nem alocar mais nem menos memória, ele vai ficar estagnado ali. Sim. Se começar a alocar mais memória é porque tem algum leak. Se começar a alocar menos é porque você fez alguma mágica. O que é uma coisa muito legal de você ter citado, porque as pessoas falam de Garbage Collector como uma salvação do universo e tal. Você pode sim ter memory leak com Garbage Collector, tá? E não é tão difícil acontecer. Eu acho que tem até um statement da própria Unity que fala que Garbage Collector é uma péssima ideia dentro da engine. Eu não lembro se era em Unity ou se era sobre o C# em si, mas estava conversando na empresa, aí rolou esse papo de que o Garbage Collector em si é um treco tão ruim que a própria tecnologia, eu não lembro o que a gente estava falando, no caso, assumia que não era bom ele existir, que preferia que ele não existisse. Tipo, eu limpo a memória quando eu quiser, não quando você quiser. Exato. Eu limpo a memória se eu precisar, não quando você achar que eu preciso. E veja isso, o Garbage Collector da Unity, pelo menos até onde eu trabalhei com Unity, ele só acumula, tá? Ele nunca devolve para o sistema operacional. Isso tem a ver com a forma que o sistema operacional atribui páginas de memória a um processo. Então vamos dizer, você começa consumindo, você precisou de 1 GB de memória.
Só que daqui a pouco você mudou de level e esse level é mais simples. Você foi lá e devolveu 500 MB. Aquele 1 GB continua comitado para o teu processo. Você não devolveu 500 MB para o sistema operacional. Ele fica com garbage collector. Mas eu acho que isso é porque se você precisar alocar de novo, você já tem ele mais rápido, não é? Sim, só que se você faz inúmeras pequenas alocaçõezinhas e desalocaçõezinhas, agora esse espaço está todo fragmentado. Sim, então, isso é verdade. Ou ele tem que compactar isso, ou ele só vai pedir para o sistema operacional. Aí eu não sei qual é o comportamento padrão desse garbage collector. Mas eu também não. Todo ano você vê o Keynote da Unity. Pode procurar aí no YouTube. Nos últimos 3, 5 anos, tem o Keynote da Unity falando como debugar o seu jogo, encontrar como otimizar, evitar que você gere garbage de todo frame e, sabe, como você faz gerência de memória na mão porque você acha que não tem que fazer porque tem um garbage collector. Todo ano. É bem mais complexo do que parece essa brincadeira toda de simplesmente usar o que está feito para resolver um problema genérico, né? Nada que é abstrato suficiente para resolver tudo. É a história do pato, né? Tipo, ele nada mal, voa mal e anda mal, mas ele faz tudo. Ele faz tudo, mas faz tudo mal. Então, isso que você falou. Não estamos dizendo que a Unity, Unreal, a própria CryEngine façam mal. Estamos dizendo que, eventualmente, um jogo physics-based, baseado em física, pode ser que estoure a forma como a Unity, ou a Unreal, ou a própria CryEngine implementa a física. E aí você precisa buscar uma solução de terceira. O Márcio comentou outro episódio que ele trabalhou num negócio parecido, né? Na Vortex. Que era uma aplicação, acho, physics-based e que nada, tipo, você teve que fazer sua solução customizada. E isso que você falou de realmente a Unity, a Unreal, a CryEngine, cada um tenta resolver todos os problemas de todo mundo. É por isso que ela não consegue ser otimizada em todos os casos, evidentemente. E tem um bom exemplo disso o amigo nosso, o Andrei, lembra? Uhum. Ele estava fazendo um sistema de IA e ele estava tentando fazer a coisa o mais eficiente possível. Não lembro qual era o algoritmo agora. Acho que era Minimax. E aí ele sentou comigo e falou, como é que a gente faz isso aqui voar? Então ele tinha algumas coisas baseadas em classes e tal. Eu falei para ele, cara, essas suas condições aqui, essas coisas que você checa, que são classes, para mim podem ser representadas por bit. Então no final das contas o algoritmo deles ele passava o inteiro ao longo de todo o algoritmo, onde cada bit do inteiro representava uma coisa. E ele ele chegou a perto de 1, 2 milissegundos no máximo. Porque a implementação anterior dele era uma implementação genérica que deixava você fazer N outras coisas se você quisesse estender. A última implementação dele era, eu vou implementar isso para essa situação, porque essa situação tem que ser rápida. E cara, a gente só fez o troço ser na velocidade da luz, usando bit. Então, é a eterna questão, né? Você gastou mais tempo para implementar, mas pro seu caso você tem a melhor solução possível. Isso é uma das coisas que eu mudei. Eu não vou dizer que é necessariamente porque trabalho com jogo, mas ao longo dos anos escrevendo software, eu dou preferência a sistemas específicos do que sistemas genéricos. Não só porque no sistema específico eu sei aonde otimizar, eu sei aonde é importante, mas porque no sistema genérico depende de uma habilidade que nós, seres humanos, somos muito ruins, que é prever o futuro. Por isso que Reflection é lerdo, né? E muitas vezes não recomendado. Porque basicamente Reflection é tentar adivinhar qual que é a sua implementação e fazer ela funcionar. Que é que era o problema que eu citei lá atrás
da nossa injeção de dependência, que é uma das coisas que ela faz e que deixa tudo bem lerdo. Essas paradas são sempre lerdas. É tipo... gerar código a partir do header só, da assinatura da função, é loucura, né? Eu consigo lembrar mais de um projeto que eu trabalhei que você tinha alguns sistemas que eram mais complicados do que precisava ser, porque quando criaram pensando que se um dia, se fosse fazer alguma coisa, e se essa coisa entende? E aí o programa, Sim. ele era todo feito e bem mais complexo para se esse dia chegasse. Enquanto esse dia não chegava, a gente gastava tempo, e tempo é dinheiro, para lidar com isso, e pasme, já aconteceu desse dia chegar e todo o sistema que foi feito para expandir não se adaptar, porque a realidade toda mudou. Então, assim, definitivamente, sistemas especializados, na minha opinião, são muito mais baratos em relação à manutenção, legibilidade, e apodrecem bem menos, sabe? Coding rot, que chama, bem mais devagar do que sistemas genéricos. Eu não escrevo mais sistema genérico. Parece que a gente vive numa senoide, né? Que, tipo, lá na década de 80, sei lá, 90, todo o código era bem específico, né? Você escrevia um código para resolver um problema. Aí a gente entrou nessa era de, tipo, eu quero fazer o mais genérico possível, porque ser future-proof é legal. Aí agora a gente tá de novo na onda que diz que, tipo, será que escrever coisas mais simples e especializadas não é melhor do que pensar tanto em coisas genéricas que podem nunca vir a acontecer? Parece que a gente está oscilando por essas realidades ou essas maneiras de se pensar. Sim. E pessoas que nem eu e você, que a gente gosta de entender, pesquisar e que a gente fica extremamente animado depois de escrever 200 linhas de código para desenhar um triângulo na tela, mas saber que cada pixel ali foi você que desenhou. Sim. Não foi um system.rect, passou as coordenadas. É uma alegria quase infantil. Então, se você é esse tipo de pessoa que consegue se animar com ler no terminal ou ler no seu debugger, funcionou, em vez de simplesmente ver uma animação monstruosa, mas que na verdade só clicou num monte de coisa, você se enquadra na categoria que eu e o Márcio estamos. Apesar do Márcio gostar de engine e eu gostar de gameplay, a gente converge, porque apesar de eu não querer escrever a minha engine de física agora, eu quero saber como ela funciona. Sim. Então eu leio sobre isso, eu acompanho o conteúdo que o Márcio cria sobre isso, e eu converso com pessoas que gostam de escrever esse tipo de coisa. Porque, eventualmente, se eu precisar, eu tenho um mínimo de conhecimento para começar e eu conheço quem chamar para me ajudar. E, ao mesmo tempo, eu tenho a velocidade que o framework pronto me dá para entregar o que, na minha vontade, é entregar um joguinho, entregar uma aplicação, entregar uma ferramenta para um artista usar dentro do dia a dia. Você falou o negócio de ler no terminal, imediatamente eu lembrei de uma parada. Eu vou contar porque eu achei meio vergonha alheia, mas é engraçado também. Eu fui assistir um filme com a Monique, eu morava em Porto Alegre ainda, e eu fui no cinema, e era um IMAX, tá ligado? Aquela tela gigantesca que ela chega a ser curva. Uhum. Aí quando acabou o filme, era um filme da Marvel, né? Então você sempre fica vendo os créditos. Aí eu vi aquela tela preta cheia de letrinha branca. Eu pensei assim, caraca, imagina o terminal desse tamanho. Eu já tava pensando em escrever código ali, abrir o VI ali e escrever código. Ia ser maneiro. Dá pra ter 5 arquivos abertos, né? E ler ali inteiro. Porra, divide umas 30 colunas ali e minha engine toda cabe ali aberta. Por falar nisso, no episódio que a gente for falar sobre tools, você pode até falar sobre esses seus ambientes malucos aí. Cara, em 2020 coda no Emacs. Não, Emacs aqueles atalhos malucos. Vim, VIM. Eu tentei usar Emacs, cara, mas eu só acho o VI muito mais confortável.
Aliás, eu também, eu concordo. Eu vou fazer um vídeo pro meu canal que é por que eu uso Vim e por que você não precisa usar também. É verdade. Tem até uma implementação, uma interface, entre aspas, Git, que chama Lazy Git, que é tudo no terminal e é uma maravilha, cara. Depois que você pega o jeito, você fica numa produtividade absurda. Muito da hora. Eu vou fazer usado ela. Um vídeo sobre Vim, cara, mas a grande sacada do Vim é que a minha mão permanece na linha home e eu não mexo ela pra nada, sacou? Minha tela só tem código, não tem 400 botões, janela, barra de scroll e tal. Eu compilo, eu rodo, eu abro uma lista de to-do, eu troco arquivo e tal. E, sabe? Na velocidade da memória muscular do meu dedo. Eu só não sei usar outra coisa. Tanto que, por exemplo, na Crytek eu uso o Visual Studio para algumas coisas e eu tenho o plugin do Vim para poder mover o código como eu movo no Vim lá, sabe? No Visual Studio. Uhum. Eu uso no Rider. É muito confortável, cara. É bem, mas tipo, depois que você pega o jeito, porque depois de 3 anos tentando fechar o Vim, você aprende. Mas a minha história, eu vou contar minha história com o Vim, velho. É porque eu fui obrigado a aprender Vim. Quando eu comecei, um dos meus primeiros trabalhos programando, eu programava C para servidor Unix. E aí tinha um servidorzão lá que todo mundo conectava. E eu tinha que conectar no servidor por Telnet, SSH, e programar lá, porque ele era para rodar no servidor. E aí, pô, quando você conectava lá, você tinha o quê? Vim. Sim. Aí no início eu falei, legal, como é que eu saio disso sem dropar a conexão? Mas, como era a minha ferramenta de trabalho, eu estudei, aprendi e fiquei bom. Tanto fiquei bom que eu comecei a gostar. Então, assim, eu não fui tipo, eu quero aprender Vim porque todo mundo usa Vim que eu acho legal. Não, eu precisava usar e eu aprendi o máximo possível para ser bom naquilo. Só que, cara, eu comparo com outras coisas, eu clico no Vim e ele abre instantaneamente. Eu clico no Visual Studio ele leva uns 5 segundos. Na máquina boa, né? Na minha máquina boa. Aí, tipo, cara, eu acho que abrir um arquivo de texto não leva 5 segundos. Eu fico com Vim. Então, isso é o que eu gosto também, porque eu sempre. A motivação para programar em C++ e fazer o meu mini framework foi: eu quero que o meu jogo rode aqui no meu computador simplesinho, que é o que eu carrego na minha mochila, e porque o outro, que é o melhor, que é o que eu uso para jogar e tal, fica em casa. Ele é um trombolhão, é um laptop, mas é um trombolhão. Então eu falei, cara, eu quero poder usar o meu computador simples, que é o computador que eu gosto de usar, porque ele é fininho e tal, bacaninha. Então, tá, a Unity funciona? Funciona. Ela é o limite. A Unreal funciona? Capengando, mas se você tiver paciência, talvez. Aí eu fiquei em 2 opções. Usar Godot, que é extremamente leve, ou fazer um negócio que eu já queria, né, que é escrever código em C++. Eu falei, vou escrever código em C++. Então, a minha motivação hoje é poder ter o meu jogo rodando em qualquer torradeira possível que até, né, eu falei que eu brinco com Vita às vezes, porque essa é o tipo de coisa que eu acho divertido, sabe? Você tá usando SDL, não é? Eu comecei com SFML, mas aí eu resolvi portar para SDL porque aparentemente ela é mais compatível com tudo. Você realmente vai conseguir rodar numa torradeira se você ficar com SDL. SDL roda tudo, cara. E isso me leva ao meu outro ponto que eu mudei. A minha forma de pensar mudou depois de trabalhar com jogos. E eu sei que as pessoas vão me odiar. E o SDL tá envolvido aí, que é o seguinte. O que eu vou falar aqui, todas essas coisas que eu tô falando, elas têm muito mais a ver com meus projetos pessoais, porque eu posso fazer o que eu quiser nos meus projetos pessoais. Quando eu tô no trabalho, eu preciso dançar a música que eles tocam lá. Então, se eles têm o hábito de programar de um jeito ou de outro, eu sigo o estilo do codebase deles. Até um parênteses, né? Na sua entrevista na Crytek, o Nico te questionou exatamente isso, né? O Nico e o Fei. Sim. E porque você divergiu da forma como eles pensavam, e eles falaram, tá, e se você precisar fazer assim? E aí você deu a sua resposta,
É até uma dica, né, de que, tipo, numa entrevista você não tem que lamber as bolas de quem tá te entrevistando. Você tem que ser o mais verdadeiro possível. No seu caso, era exatamente o contrário do que eles costumavam fazer numa pergunta específica. Sim. E você falou, não, eu penso assim, mas nada me impede de aprender. A minha vontade é de aprender com vocês. Eu nunca trabalhei com pessoas nessa mesma área de mais C++, de baixo nível, End, então tô aqui para aprender, não tenho problema nenhum de fazer de uma forma diferente. Eu tinha esquecido até uma dica, né? Mas desculpa te cortar, eu só achei que valia o Não, valeu pra caramba, comentário. Eu não lembrava disso. Mas enfim, dito isso, feito esse disclaimer, que essas coisas são para os meus projetos pessoais e minha forma de escrever código, eu tento levar isso para o trabalho. Eu sinto o terreno, vejo se as pessoas querem, não querem, vejo se tem lugar para melhorar ou não, mas no geral você segue o estilo do Codebase de onde você trabalha, e era isso, né? Você não vai ser o rebelde sem causa. Bom, o que eu quero dizer? Eu praticamente não uso princípios de orientação a objeto. E aí as pessoas vão pirar. Design patterns, Solid, TDD, todas essas coisas. Eu vou dizer por que eu não uso. Eu já trabalhei em empresas que eram absolutamente puristas em relação à orientação a objeto. E eu nunca trabalhei em um projeto, mesmo nessas empresas, onde não tivesse, tipo, código macarrônico, classe difícil de entender, código complexo, dificuldade de manutenção. E eu só percebi que essas promessas elas não se cumprem. Ela é igual o político. Ele promete um monte de coisa legal e elas não se cumprem. Argumentos que eu ouço e que não me convencem mais. Não, você não precisa de OOP para que múltiplas pessoas trabalhem num projeto grande. Como é que eu te digo isso? O kernel do Linux é 100% colaborativo e é feito em C e Assembly. Depois, não, você não precisa de OOP para ter encapsulamento e polimorfismo. Olha o código do Quake original, que é todo escrito em C, e você vê que ele troca o renderizador, de uma forma polimórfica entre OpenGL e Soft Renderer. E de quando é o código do Quake? Sei lá, 93? 93, 96. E você não precisa de OOP para evitar código macarrão, porque você tem código macarrão em OOP. Quem tiver ouvindo, fecha o olho, olha, tenta lembrar o código da empresa que você trabalha e me diz se eu tenho razão. E principalmente porque projetos que utilizam OOP, eles apresentam esse problema, e em contrapartida, projetos como SDL, que é puramente C, são perfeitamente organizados. Tenta olhar o código-fonte de alguma coisa assim que você vai ver. Então, não, eu não sou um grande entusiasta e purista de orientação a objeto. A minha forma de escrever passou a ser código mais simples possível, mais linear possível e mais explícito possível. Eu acho que em jogo, especialmente com a Unity e a Unreal, o OOP fica um pouco de lado. Até porque a organização dos arquivos é uma bagunça, né, cara? Tipo, script é taxado em GameObject, que tá em qualquer parte do projeto, porque não importa onde vai estar mais, que a estrutura tanto faz. Então, eu acho que OOP era uma coisa muito mais de software de caixinha, assim, né? Não, mas você pode, por exemplo, usar esses scripts da Unity como uma view, como uma camada de apresentação, sei lá, e por baixo ter sistemas bem mais complexos com OOP, sabe? Sim. Óbvio que você pode, mas é que, eu não sei, a gente cai naquela questão de novo, da educação formal de quem está fazendo o jogo, que quando você opta por um desses cursos de jogos, nem a pessoa que está te ensinando sabe o OP direito, na maioria das vezes. Sim. Então ele não vai te ensinar o OP, ele vai te ensinar a fazer um platformer. E para fazer um platformer você precisa de um script no player e colocar os objetos de gravidade e colisão. Então, tipo, você não tem OP nisso, sabe? Você vai... A coisa... É meio receita, né? Você segue aquela receita e era isso. Você quer fazer um
um top-down, mesma coisa. Você tem um track para movimentar o player, você tem uma IA que vai fazer um ray tracezinho e tentar achar o player, enquanto não acha, fica andando aleatório e pronto, sabe? E você tem colecionáveis. Aí, tá, tudo bem, aí nos colecionáveis você pode ter hierarquia e fazer uma subclasse que herda os atributos básicos, aí você tem um iníciozinho ali, mas realmente depende. A realização que eu cheguei, e cara, as pessoas vão me odiar, vão me xingar muito. Só quero dizer para elas podem me xingar, só quero dizer que minha mãe não tem nada a ver com isso. Mas eu nunca encontrei um problema em computação que a solução fosse alguma... como é que eu vou dizer? A solução fosse aplicar a orientação a objetos de alguma forma. Eu nunca encontrei um problema que a solução fosse orientação a objeto. Nunca. Pelo contrário. Eu não sei se a orientação a objeto veio para resolver um problema ou ela veio como uma alternativa e uma forma diferente de pensar. Que agora, com o tempo, a gente viu que é um pouco ultrapassada. Sabe? Talvez seja mais um conceito de como se organizar do que realmente resolver um problema técnico. Talvez seja resolver um problema organizacional. Não sei. Eu tô ficando Talvez possa estar falando besteira. Eu falei em algum podcast antigo sobre a história do C. Ah, não lembro. Cara, se eu falei, eu vou falar de novo. Porque tem essa questão. Por que as pessoas então utilizam orientação a objeto? Por que isso virou o padrão da indústria, né? Porque isso surgiu como uma proposta. Se você vai fazer objetos que podem ser reutilizados e tal. A grande aposta era a reutilização de código, que, de novo, você não depende de orientação a objeto para reutilização de código. SDL é um excelente exemplo. Você pega o SDL, reutiliza o SDL, era isso. Mas tudo bem. O que eu queria falar com C? E por que eu acho que a orientação a objeto não é meio perdida com propósito? Como é que o C nasceu? Era numa época, década de 60 talvez, saiu um monte de computadores, cada computador tinha seu próprio processador, cada processador com seu instruction set específico, e se você quisesse fazer alguma coisa no seu computador, parabéns, você tem que escrever um programa em assembly que falasse com todo o hardware dele e fizesse o seu trabalho, beleza? O problema disso é que seu programa ele podia ser jogado no lixo se você fosse usar em outro computador, porque era outro instruction set. E aí, o Dennis Ritchie e o outro lá, que eu esqueci o nome, falou, vamos fazer um sistema operacional para essa caceta, vamos fazer... eles criaram uma linguagem que você escrevendo nessa linguagem, o compilador ia escrever o assembly para o determinado hardware. Então, desde que você tivesse um compilador C, você conseguiria escrever um programa e compilar para qualquer outro computador, certo? Então, o C, ele nasceu para resolver esse problema. Ele nasceu para que um determinado programa pudesse ser portável entre diversas plataformas. Essa é a história do C. A história do C++ é: vamos fazer isso ser orientado a objeto? E não tinha um problema específico para solucionar. É claro que eu simplifiquei a história, mas se você procurar, vai numa Wikipedia, sei lá, você vai ver que ele não foi desenvolvido para resolver um problema específico. Ele era um experimento acadêmico, sabe? E é por isso que, por exemplo, qualquer linguagem nova que sai, tipo Python, sei lá, Ruby, quando saiu... todas essas linguagens, até o próprio Java, eles têm bindings de C. Você consegue fazer uma biblioteca C, linkar com essas linguagens, porque o C é tipo a pedra fundamental da computação, e ao contrário do C++, que não tem um formato binário próprio. Cada compilador vai decorar o nome dos teus símbolos diferentes lá e tal, enfim, já tô divagando, mas essa história do C e do C++. E é bem comum, né, dentro do seu jogo, dentro da sua engine, você ter bindings para uma linguagem de script
vide aí o famoso editor do Warcraft, que tinha binding para Lua e era tudo em Lua, e praticamente tudo quanto é engine que você possa imaginar tem alguma suporte a linguagem de script para você fazer coisas simples e rápidas, porque C te proporcionava isso, né? Sim, sim, sem dúvida. E tinha acho que para finalizar, tinha um comentário que você tem um comentário que você fez agora há pouco sobre eu aprendi a programar com linhas e não com botões e janelas. E isso casa perfeito com o porquê eu demorei para adotar Unity na minha vida. Eu odiava Unity quando ela foi lançada, ou pelo menos quando eu comecei a ter acesso, comecei a usar na versão 3 e logo saiu a 3.5, eu acho. E, tipo, eu abri aquele treco e tinha um monte de botão. E que nem eu falei, né? Eu tava acostumado lá com o meu projetinho, ter a minha pasta source, ter meu namespace, e tudo bonitinho, ter os meus códigos organizados. E lá você simplesmente, back in time, todo mundo simplesmente criava um script dentro da pasta assets e arrastava pro seu objeto. E eu programava em ActionScript 3, o Java do Flash. Java do E Flash. eu falei, tipo, as duas piores tecnologias da atualidade numa frase só, né? O Java do Flash. Java do Flash é um termo engraçado. mas é a verdade, ActionScript, tirando que você declara a variável da forma invertida aqui no Java, o resto é igual. Ou era, não lembro, faz muito tempo. Morreu, né? Mas é tipo, eu tava acostumado, cara, a abrir o Eclipse com o meu pluginzinho do Flash lá para entender ActionScript e ficar escrevendo código, apertar F5, ver uma janela abrir e tá ali, né? Meu jogo, minha aplicação. Do nada vem essa tal dessa Unity aí que eu tenho que arrastar botão, clicar nas coisas. Eu falei, não, eu não quero usar essa merda, não. Aí começou a nascer plugin plugin não, library pra usar Flash em mobile e tudo mais. Aí eu falei, pô, que da hora, né? Tem library com aceleração de GPU pra Flash e o caramba 4. E eu fiquei nessa por muito tempo. Eu olhava Unity só pra me manter antenado e falar, não, não é pra mim. Até que veio o dia que o senhor Steve Jobs finalmente matou o Flash. E aí não teve jeito, né? Assim, infelizmente. Você ficou A plataforma morreu. Ou você ficou Não, feliz? não fiquei. Eu fiquei. Acho que foi diferente pra mim, porque enquanto o Flash morria, o HTML5 crescia, né? E foi até esse papo que a gente teve outro dia, de JavaScript fazer coisas diferentes no browser. E eu gostava disso também. Então, eu acabei triste porque uma ferramenta que eu achava muito boa estava morrendo, porque da mesma forma que o Java, o Flash tinha uma VM e rodava em tudo da mesma forma, com a mesma performance, com a mesma. Tipo, não dependia do hardware para ter performance diferente em diferentes dispositivos, porque era tudo dentro de uma máquina virtual. Mas ao mesmo tempo estava nascendo HTML5 e um monte de revolução que eu estava interessado. Foi mais ou menos na época que eu estava fazendo meu TCC, que foi com uma biblioteca de JavaScript HTML5. Então foi ok. Mas tipo, se hoje em dia, se você quiser, tem uma tal de Hacks ou Hacks, não sei como é que fala, que até o Dead Cells foi feito com esse negócio, que é uma nova implementação do antigo ActionScript para funcionar em dispositivos modernos, de forma moderna. Mas eu confesso que hoje em dia já não me interessa mais aprender coisas novas, sabe? Eu prefiro me aperfeiçoar em C++ e na Unity, porque o C++ me abre a porta da Unreal, caso um dia eu venha trabalhar com isso, e a Unity é o que paga minhas contas hoje, então eu tenho que melhorar o quanto mais eu puder nela. Cara, você falou do Flash. 2 pontos para comentar sobre o Flash. Por que eu acho que profissionalmente todo mundo que é programador, claro que a gente está falando aqui nesse canal mais para programadores, mas se tratando de game, tu tem artista, tu tem animador, tu tem uma série de outras posições aí que podem se beneficiar desse pensamento, mas quando você aprende a fazer jogo com Unity, na verdade o que você sabe é Unity.
Quando você aprende a fazer jogo com Unreal, na verdade que você sabe Unreal, a não ser que você tire um tempo para aprender como a Unity faz o que ela faz, ou que a Unreal faz o que ela faz, você não sabe necessariamente fazer aquilo. Então, por exemplo, se acontece como aconteceu com o Flash, que da noite pro dia a tecnologia sumiu, vamos dizer que, sei lá, essa semana a Microsoft comprou a Bethesda. Imagina que sei lá, a Epic compre a Unity, simplesmente com o intuito de matar a tecnologia e fazer a engine deles ficar líder de mercado. Então todo mundo que sabia fazer jogo com Unity hoje não sabe mais fazer jogo, sabe? Então a gente que vive disso e vive de tecnologia e tal, eu sempre falo, a gente precisa aprender a tecnologia, a gente precisa saber como ela funciona, e a gente, até por isso que eu tenho meu canal no YouTube, não me considero mais esperto do que a próxima pessoa, mas eu acho que a gente, principalmente que é da indústria, tem que propagar esse tipo de conhecimento, sabe? Tem que ensinar, porque senão o dia que SDL sumir, ninguém mais faz jogo. E não é impossível, né? Tipo, a Unity é simplesmente uma empresa. Sim. Nada impede que alguém compre ela, Tencent, a própria Epic, e simplesmente mude tudo. Ué, e, Flash cara, sumiu, XNA sumiu. E era tudo de empresa grande, né? É isso Flash aí. era da Adobe, XNA era da Microsoft. Tu sabe que o Flash ainda existe, né? Pelo menos... O Flash Software existe, o ActionScript 3 eu acho que morreu. Não é que morreu e não existe mais, mas eu não sei se alguém ainda usa por alguma coisa. Eu posso estar falando bobagem, porque eu nunca lidei diretamente com isso, mas eu já vi mais de uma engine. Às vezes você está jogando o jogo aí, quando você liga o teu videogame, liga o jogo, você vai ver escrito assim, Scaleform. A CryEngine usa. Aquilo é Flash. Sim. A CryEngine usa Scaleform. Sim, geralmente usa para UI. Aquilo é Flash, se você não sabe. Sim, eu sei. Aquilo é Flash velho ainda. É Flash velho. Scaleform 3 usa ActionScript 2. Sim. Não tinha orientação objeto, nem classe, nem nada. Sim. Greg, já que você falou orientação objeto, nem classe, nem nada, vou te fazer uma pergunta quase de religião. Sua opinião sobre getters e setters? Pô, essa é interessante. Eu acho que ajuda a legibilidade, dependendo de, tipo, só para você ler o código fica ok. Você sabe como é que você está setando algo, não é só atribuir valores. Mas, assim, você pode viver sem, de uma boa. Não é uma coisa que você precise. Imagina que você tem uma classe, essa classe tem um inteiro privado lá dentro, x. Aí você tem getX e setX, beleza? Uhum. Eu quero... Como é que seria a linha de código para fazer x++? Eu só quero incrementar 1. Você não faz, né? A minha opinião é que se você tem um getter e um setter que simplesmente faz a mesma coisa do que o operador de atribuição, você não devia ter um getter e um setter. Você devia ter uma variável pública. Pode ser. Mas polêmica. Às vezes você entra no caso de que você não quer deixar exposto por segurança, porque pode entregar sua regra de negócio, não sei. Mas como? Pra você não atribuir valor errado. Tá, mas aí a gente não tá falando de um setter que simplesmente pega o valor e atribui lá. Ele faz alguma lógica. Não sei, se você tem um setter que é um float e eventualmente você atribui talvez mais precisão ou menos precisão e ele se comporta diferente. Ou se você tem talvez o contrário, você tem um double que é mais preciso, né? Que ele aloca mais memória. Ou não, acho que o primeiro exemplo é melhor. Se você tiver um float que é menor, né? E atribuir precisão demais, você estoura esse float. Não sei. Posso estar falando extrema besteira, mas... Se você tem um setter e esse setter faz algo além de só atribuir o valor para a variável,
eu concordo com você. Do tipo, quando você seta esse valor, eu quero setar o valor ou modificar o valor que você está setando e talvez incrementar um outro contador. Se você faz coisas, eu entendo a necessidade. Se você só retorna, qual é a diferença entre isso e uma variável pública? Então, mas se você, por exemplo, tem um inventário do seu jogador e você não quer que essa estrutura fique pública no seu código, aí você pode usar um setter para meio que... Mas ela tá pública. Esconder ela lá. Eu só não sei o nome da variável, é isso? Mas ela tá pública. Eu consigo setar qualquer valor nela. A não ser que esse setter tenha alguma lógica. Por exemplo, não me deixe atribuir mais do que 99 moedas de ouro no meu inventário. Tem um if lá dentro se o valor é menor que 99. É uma variável pública. Faz sentido. E aí eu só não uso getters and setters. Aliás, eu só uso struct no C++ na maior parte, pelo menos em código de engine, tá? Não em código de jogo. Código de engine eu uso struct. A diferença, para quem não sabe, de struct para class é que struct todos os membros são públicos por padrão. Por padrão, né? E era isso, cara. Eu não escrevo... Cara, getters e setters eu só escrevo mais código. Torno ilegível algumas coisas. Por exemplo, x++ com getter e setter é horrível de ler. Pensa nisso. Como é que você escreveria um x++? Você teria que dizer que 7x é igual a getx mais 1. Isso é bem ridículo, né? Pois é, eu não vejo vantagem, cara. A gente usa get7, mas é por opção lá, que nem você falou, né? É o jeito que o código foi escrito e é o design que inventaram e tá lá. Mas o legal, pelo menos a minha equipe, é que nada é escrito em pedra, então se você chegar com uma sugestão plausível, ok. Mas... E outro detalhe, só que eu queria comentar, você comentou, né? Diferença de struct para class. Vale lembrar que isso é pergunta de entrevista, viu? Me perguntaram isso na minha entrevista pra Seriously. É mesmo? Aham. Aí você falou, deixa eu perguntar pro Márcio. Eu falei, deixa eu ver aqui. Não, eu tenho porque quando eu vim pra Seriously, em alguns poucos momentos da minha vida, eu realmente me dediquei muito pra conseguir uma vaga. A Kiris foi um desses, a Crytek foi um desses e a Seriously foi um desses. Deixa eu explicar esse statement que você acabou de fazer. É que o Greg se candidata pra vaga e o nego chama ele. É isso. Aí teve 2 situações que ele teve que estudar de fato pra conseguir a vaga. O resto é molezinho. Não que isso seja verdade, mas é tipo, eu realmente sentei, peguei a documentação do C#, eu comecei a ler ela e anotar várias coisas que eu falei, cara, eu acho que isso vai ser perguntado, isso aqui é básico, então eles devem perguntar com certeza para começar a medir o nível. E tem no meu caderninho aqui que uma das coisas que eu anotei foi a diferença de classe para struct. Não deu outro. Cheguei na entrevista e eles me perguntaram isso. Maneiro. Então, tipo, fica a dica aí para quem estiver procurando emprego na área. Pode ser que eventualmente alguém te pergunte algo assim, que é bem simples, né? E que é uma das coisas que você lê nas primeiras linhas da documentação, ou quem tiver, ou em algum tutorial que você esteja assistindo. Tu sabe, pergunta que nego adora fazer em entrevista de C++, já que você puxou para esse assunto, é a ordem de chamada de construtor e destrutor em C++ de uma classe derivada. Isso é verdade. Você tem B que deriva de A, aí você chama o construtor e o destrutor. Qual construtor é chamado primeiro, de B ou de A? E o destrutor, de B ou de A? Puta, é batata, assim. Sempre vão perguntar isso. Isso aí acho que é pergunta de um lugar que a gente trabalhou em comum aí. Eu não posso falar mais do que isso. Sério? Eu não lembro disso. Eu acho que comentaram que isso daí foi perguntado. Na verdade, esse era um papo recorrente num lugar, sobre como essa ordem do construtor e destrutor funcionava. E era um papo recorrente, que a galera discutia bastante. Porque esse problema é um problema meio que interessante, né? Pra você resolver.
E o legal disso é que você não precisa decorar a resposta se você souber como a alocação funciona, a alocação de memória. Sim. E se você souber como a herança funciona. Por isso que eu falo, cara, se você entender como as coisas funcionam, você não precisa decorar framework, você não precisa... Tipo, Ajax. Eu lembro quando a Ajax saiu, eu vi não sei quantos frameworks para fazer coisa com Ajax. Eu falei, pô, é só esse objeto aqui que faz essa requisição e blá blá blá. Eu sabia fazer na mão, então só desisti de aprender qualquer framework e tal. Enfim, tô divagando de novo, desculpa. Tinha até um joguinho bem famoso em PHP que ele era tipo um single page application, que ele se atualizava sozinho usando Ajax e tudo. E era PHP puro, cara. Não tinha firula nenhuma, não. Fazia requisição, retornava a requisição. Que era aquele... Como é que era? Candy alguma coisa? Um joguinho todo em ASCII, tá ligado? Caraca. Você joga no browser, muito maneiro. Velho pra caramba, muito maneiro. Descobre o link aí que a gente põe na descrição do... A gente põe eu tenho no meu favoritos aqui, depois eu te mando. Show. Uma outra coisa que eu mudei na minha forma de programar, e isso muito mais por causa das engines, né, de fazer coisa em mais baixo nível, porque faz mais sentido o jogo quebrar do que a engine quebrar o jogo. Eu acho que é uma coisa muito feia de você deixar acontecer. Então, quando eu estou programando o engine, eu não tenho... Para não dizer... Provavelmente eu não tenho nada, mas quem sabe tem alguma coisa assim, que é buffers que crescem indiscriminadamente. Do tipo, vai dando new enquanto tal coisa. Não, eu tenho sempre buffers pré-alocados com tamanhos conhecidos e cada sistema decide o que faz quando o buffer está cheio. Por exemplo, se você tem um sistema de partículas e a memória de partículas encheu, tudo bem, eu posso passar alguns frames sem emitir partículas novas e ninguém vai morrer. Eu não corro o risco de solicitar mais memória e não ter memória e o teu dispositivo crashar. Agora, se você precisa de mais memória porque você tem uma nova entidade que foi instanciada no jogo, o que eu tento fazer, que também é uma forma que eu mudei de programar, eu não aloco eu não faço múltiplas pequenas alocações. Em vez disso, eu passei a deixar que certos sistemas façam grandes alocações e distribuam essa memória para os objetos desse sistema, sabe? Então, por exemplo, se eu precisar de memória para uma entidade, eu aloco memória para 1024 entidades. E aí evita a fragmentação, né? Exatamente. Então, eu pago o preço da alocação uma vez só, ela é mais rápida, eu evito ficar fazendo alocação todo frame, eu só aloco de bloco em bloco, sabe? Programando engine se mostrou muito mais eficiente do que aquela coisa que você é ensinado na escola de toda classe aloca cada instância com new, desaloca cada instância com delete e vai você fragmentando, sabe? Isso mudei drasticamente. Imagina se você não assume o seu approach e a sua engine black box quebra. Como é que você corrige isso? Você abre um pull request para engine, espera sentado, seu jogo espera, você não tem acesso ao código para corrigir. Não, isso é péssimo. Como é que faz? Já passamos por isso. Então, em alguns estudos. Deixa aí para os ouvintes, né? Como é que você resolve isso? Dizem que a Unreal é mais fácil de você fazer isso do que a Unity, né? Porque é uma fortuna você ter o código-fonte da Unity. Então por isso que eu disse a sua engine black box, só para não botar nomes, mas sim, na Unity, como é que você resolve um problema desse? Você não resolve, você abre um ticket e espera, e faz um workaround. É literalmente isso, você abre um ticket e espera. Se você quiser, Unreal, se você tiver conhecimento, entender a engine, entender C++, aí você pode entender como compila a engine, né? Tem todos esses passos, aí beleza.
tem um ticket meu aberto na Unity até hoje. Eu tive que fazer um workaround no último jogo que eu trabalhei, porque eles só não corrigiram até agora. Certeza que meu ticket está aberto. Mas não é, a gente tá falando da Unity, não é só na Unity, né? Tipo, esses dias a gente tava discutindo no trabalho o porquê que code review acaba acumulando muito. E aí um dos caras falou, pô, eu não gosto de fazer code review porque o Swarm é feio. Ele não tem syntax highlight, então é chato ler o código. Aí a gente foi ver, a gente achou uma issue aberta, acho que de 2011, pro Swarm implementar syntax highlight. E tá aberto até hoje. Só não vai rolar. Parece, eu ouvi falar que hoje é uma das features que está em prioridade, mas os caras estavam tendo dificuldade para fazer. Então, talvez role. Agora, para e pensa aqui comigo. Qual deve ser a dificuldade que os caras estão tendo para implementar syntax highlight? Então, né, cara, eu tava pensando que com o mínimo de processamento por palavras e por termos, você já consegue fazer um syntax highlight básico. Brother, você precisa... alguns dicionáriozinhos lá com alguns termos e pronto. É um lexer básico, você só precisa de metade isso, essa do cérebro. Palavra então, isso que eu tava pensando. Eu falei, cara, talvez eu consiga com CSS fazer alguns seletores para começar a criar um syntax highlight básico. Provavelmente. E fazer um hackzinho em cima do Swarm, né? Que provavelmente. A gente fez alguns na Crytek para incluir mais coisa na interface. Falei, cara, talvez se eu fizer um CSS que procura esses termos e aplica um estilo, eu começo a ter um mínimo de syntax highlight. Um plugin pro Chrome deve dar conta. Então, a gente procurou também um plugin para fazer uma gambiarra dessa. Parece que já teve alguma coisa que só não foi pra frente. Mas não é nada de outro mundo, né? Se tu, por exemplo, se até o Notepad++ tem syntax highlight, se os Visual Studio Code tem, você pode olhar o código e ver o que eles fazem para ter syntax highlight. Aí, ó, o pessoal sacaneia, o Vim tem desde a década de 70. E tem syntax highlight para qualquer coisa. Arquivo de configuração do Apache tem. O /etc /passwd, ele tem syntax highlight. Ele tem syntax highlight para tudo. Então, porra, Swarm, vamos lá, né? Então, a gente estava considerando trocar, porque o pessoal de back-end usa um outro sistema, mas aí a gente viu essa informação de que eles estavam trabalhando, e só não é prioridade, tem outras prioridades para fazer, então foi pro backlog, até a gente ver se eles vão fazer ou não. Greg, alguma coisa... Eu trouxe as minhas dores aqui, os meus rants, as coisas que eu mudei. Tem alguma coisa que eu falei que você... Aliás, tem alguma coisa que eu não falei que você quer colocar, que você mudou na sua forma de programar? Eu acho que a gente já falou em vários pontos. Eu acho que, para mim, quando você sugeriu o assunto, foi difícil pensar em coisas, mas durante o papo, o que mais me marcou mesmo foi essa questão de reinventar a roda e fazer sistemas genéricos versus sistema específico, que eu defendi ao lado de que tem gente melhor do que eu, por que eu vou reescrever? E hoje eu penso que faz o mínimo e resolve o seu problema sem ter que usar 1000 dependências. E acho que esse foi o maior ponto para mim. Assim. No geral, eu continuo escrevendo código quebrado, que o pessoal revisa e aí eu arrumo, que a build falha, mas não, mas isso é normal, cara. Você vai continuar fazendo isso, eu vou continuar fazendo isso. Aliás, eu cometo muito erro bobo, erro por falta de atenção. Então, a gente brinca disso, né? Mas a gente faz o melhor possível. Mas claro. Às vezes erros acontecem e é por isso que a gente trabalha em equipe. É por isso que a gente tem ferramentas para examinar o código e te dar um feedback rápido. Não, sem dúvida. Se você está escutando esse podcast, você é iniciante, está começando a programar agora, a gente comete erros bem básicos até hoje. É normal, erro por falta de atenção, erro de lógica, porque, sei lá, você estava
com a cabeça na terra do pirulito quando tu vai ler o código, você fala, ó, o que eu tava fazendo aqui? Vai lá, conserta. É normal, isso vai acontecer com você quando você programar. Não importa quantos anos. Então, para terminar, uma pergunta. Se você tivesse que deixar uma dica para um iniciante hoje, o que você falaria? Ok, eu tenho uma dica. Mas é muito a minha opinião, ok? É muito a minha forma de abordar as coisas. Mas ela é válida. Você vai ouvir as pessoas falando, toda vez que você quiser escrever alguma coisa, você vai ouvir as pessoas falando assim, mas para que você vai reinventar a roda? Pensa bem. A roda foi inventada há milhões de anos e a gente não tem uma tecnologia melhor que ela. A gente melhorou os materiais, a gente melhorou a durabilidade, mas essencialmente a invenção da roda é a mesma de milhares de anos atrás. O que a gente chama de roda hoje em dia? A Unity é uma roda? A Unreal é uma roda? O primeiro Far Cry era sensacional em relação a gráfico e hoje está ultrapassado. Então, assim, ele não era uma roda, a gente continua evoluindo. Então, a minha dica é, esquece esse negócio de inventar roda e escreve código da melhor forma que você puder, mesmo que seja um software que já existe, uma engine. Para que você vai fazer uma engine se já existe Unity e Unreal? Para que você vai fazer um editor de texto se já existe o Notepad++ e o VR? Faz. Esquece esse negócio de inventar roda, porque isso só serve para te atrasar. Se você fosse levar o pé da letra, não reinventar a roda, a gente não teria o Visual Studio Code, porque a gente já tinha o Sublime. A gente não teria o Sublime porque a gente já tinha o Notepad++. A gente não teria o Notepad++ porque a gente teria o Nano no terminal. Então, sabe, a sua contribuição pode ser o que vai mudar, mesmo que pouco, ali na frente pode ser o que vai mudar para alguém, para algum projeto. Então, não, sem dúvida. Eu acho que a versão resumida, a versão de bolso disso que eu falei é: você vai precisar escrever muito software ruim, você vai escrever muita porcaria até você escrever uma coisa boa. Isso serve para tudo. Serve para engine, serve para game, serve para software normal. Então, só que você nunca vai escrever código bom enquanto você não dispuser tempo escrevendo código ruim. Isso que eu quero dizer com tentar reinventar a roda. Reinventa sim. Você vai fazer uma roda quadrada no início, furada, mas você vai fazer uma coisa boa. E a minha dica, eu acho que eu coloco em cima da dica do Márcio. Pega esse código, coloca no GitHub, no Bitbucket, em qualquer lugar, e mostra para outras pessoas e absorve as críticas e as sugestões, que é a melhor forma, a forma mais democrática de você crescer. E principalmente não se importa se você mostrar para uma pessoa e essa pessoa for estúpida, sabe? Simplesmente abstrai, esquece essa pessoa e mostra para outra. Porque você vai encontrar gente arrogante, você vai encontrar gente que acha que sabe tudo, que acha que sabe tudo, você vai encontrar gente que estudou por 5 não posso falar isso. Especialista imediato. Estudou por 5 minutos e tá dando aula em gente que tem anos de escrevendo a coisa, sabe? Então, simplesmente coloca o negócio público, mostra pros seus amigos, mostra pros seus professores, simplesmente coloca lá, divulga, porque é a melhor forma de você aprender. E outra, eventualmente, já vi isso acontecer de gente que encontra pessoas porque encontrou o GitHub cheio de conteúdo bom, sabe? Sim. Tipo, o cara nem tá procurando emprego, mas o recrutador tá lá com as ferramentas procurando por pessoas relevantes e aí seu nome aparece porque simplesmente você faz muito daquilo. Verdade, é comum um recrutador da área de games pedir GitHub. Já pedi o meu mais de uma vez. É comum receber e-mail falando: olha, eu vi seu perfil no GitHub da minha busca, você já trabalhou com essas tecnologias, eu tô procurando gente que sabe elas. Você tem interesse em conversar? Sabe? Então, é lógico, não é de uma hora para outra, não é com 1 ou 2 projetos,
Mas você tem que começar com 1 ou 2 projetos. É só continuar sempre fazendo. E não usar Getters e Setters. E não usar Getters e Setters. A menos que você use Java, aí você já tá ferrado. Brother, já tá em cima do AVM, porra, já era. Não vai ser rápido mesmo. Pronto, agora a gente conseguiu inimizade das pessoas que programam Java. Eu tenho certificação em Java. Cara. É mesmo, cara? A coisa mais... Cara, eu preciso de amigos A empresa melhores. pagou, eu fiz. Eu preciso total rever minhas amizades, cara. Então. Java... Não, mas eu acho Java legal. Java... Eu tenho uma história engraçada com Java, porque eu trabalhava com fazia estágio nessa empresa e eu mexia com Flash, com ActionScript. E nada de OOP, né? Eu usava programação do jeito mais natural possível. Eu escrevia o código. Do jeito que você comentou no começo. Aí a empresa faliu. E essa empresa tinha uma outra empresa que era sócia. E essa outra empresa absorveu todos os funcionários, só que eles trabalhavam com Java, com orientação a objeto pesado, com teste e tudo mais. E, cara, eu aprendi orientação a objeto na marra. Tipo, indo pro trabalho e fazendo coisa errada e as pessoas comentando, me explicando, mostrando, brigando. Até peguei uma certa raiva de Java por causa disso, sabe? Era tanto estresse no dia a dia, porque eu não entendia o que eu tinha que fazer, até o dia que comecei a trabalhar com Android. E aí, pô, anos depois, né, já tinha algum conhecimento. E falei, cara, não é que Java não é ruim, foi a experiência que eu tive que foi ruim. Então... a proposta do Java era ser a versão simplificada do C++, sabe disso? Sim, quando você tava contando a história, eu ia fazer esse parênteses, sabe? Tipo, Java está pro C, da mesma forma que a JVM está pros compiladores, né? O lance é que, cara... Abstrai e roda na geladeira. Pois é, o lance é que, cara, você não tá rodando em cima do hardware, então você tá rodando na VM, você não pode esperar necessariamente a mesma velocidade. É que a ideia, na minha concepção, a ideia do Java nunca foi ser rápido, foi ser estável. Sim. Tanto que, pô, pra back-end hoje, a menos que você seja uma dessas pessoas que vai pra esse lado fancy das coisas e usa Node.js com Python e Ruby on Rails, Java é uma das principais tecnologias, cara. E eu acho fantástico o fato de você rodar, se você pegar o JVM 1.3, o JDK, sei lá como é que é o nome do treco, mas a versão 1.3 de 20 anos atrás, ela é compatível com a versão de hoje, sabe? A versão mais nova do Java. Óbvio que ela não tem um monte de feature. Sim. Mas se você pegar o código que estava rodando na 1.3, vai rodar na versão atual. E se você pegar o código da versão atual, que esteja dentro do feature set da 1.3, ele vai rodar. Eu vi isso na prática na Ericsson, que tinha código de 20 anos rodando em JVM desde a 1.3 até a 1.8, que era que eu tava na época que eu trabalhei lá. E o código era o mesmo código, 20 anos, mesma base, mesmas máquinas antigas. O pessoal do C era igual você falou, trabalhava direto nos servidores da HP, nos servidores das operadoras telefônicas. Era só o VIzão lá e era isso, cara. A gente tem que fazer um episódio sobre tecnologia hipster. Sobre gente. Velharia? Eu acho que eu só uso Vim, cara, de hipster. Não tem nada mais muito bizarro, não. E terminal, né? Acho que todo mundo usa terminal o tempo todo. Terminal é vida, cara. Principalmente se você usa Git, terminal é seu melhor amigo. Sem dúvida. Greg, vamos encerrar. Você quer botar mais alguma coisa? Sim, eu queria convidar nossos ouvintes para comentar aí no YouTube, por enquanto, até a gente formalizar as outras plataformas, mas comentar, não dicas, mas... Sugestões de tópicos? Também, sugestões de tópicos, mas sobre o assunto, o que vocês acham do que a gente falou. A gente falou muita besteira. Se vocês têm experiência diferente. E se tiver perguntas, sugestões, críticas, fica à vontade. É o Márcio que vê mesmo os comentários, é o YouTube dele, então.
Mas tem um site também do podcast. Tô brincando, Lê. Por enquanto, acho que a nossa maior forma de comunicação ia ser o YouTube, porque... Tem o Discord agora. Tem o Discord, então convido o pessoal pro Discord, põe o link também. Vai estar no link aqui. E para gerar engajamento, eu vou deixar uma frase-chave para as pessoas comentarem. Eu tenho certeza que elas vão comentar, porque elas vão me odiar. E a frase é: OOP não funciona. Não concordo nem discordo, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu não gosto de OOP, eu acho que não funciona. Me convençam do contrário. Showtime! E com esse rant, a gente encerra esse episódio. Até a próxima. Valeu para quem aguentou a gente falando essas coisas. E é isso aí. Tchau. Valeu, pessoas. Me convençam do contrário nos comentários. Valeu, tchau, tchau. Até a próxima.